podcast. Eu sou a Fernanda Sack, criadora e fundadora desse canal, e como eu sempre digo, eu tenho o privilégio de trazer pessoas que me impactaram ao longo da minha jornada, e no caso de hoje, uma pessoa que me impacta e eu espero que permaneça próxima a mim por uma longa jornada. Mas antes, se você é novo aqui no canal, já ativa o sininho, acompanhe em todas as nossas redes sociais, porque sempre tem um conteúdo muito bacana. E não só para você. Então esse episódio, assim como vários outros, eu convido você a compartilhar. Amigos, familiares, colegas ou pessoas que deveriam ouvir o conteúdo. Então faz esse envio surpresa que, sem sombra de dúvida, você vai impactar outra pessoa. E hoje eu recebo ele que é owner do Instituto Opus, coach, vários aqui, executivo, de casais e ou sócios, de carreira, também é supervisor e mentor de coaches, coordenador da formação de líder coach transformacional, mestre em psicologia da saúde e do trabalho, psicólogo com diversas especializações nacionais e multinacionais, professor do MBA da SPM, FGV São Paulo e conferencista, autor de vários livros e o que não está aqui, mas ele também é meu supervisor, meu mestre. Toda vez que assim eu preciso de uma luz de algum tema, não só do coach, mas especificamente do coach, eu mando uma mensagem. Eu vou chamar de Bob, mas o nome é Roberto Hirsch. Bob, muito obrigada por estar hoje aqui com a gente. Fernanda, eu que tenho que agradecer a honra, né, de poder estar aqui no Cara e Coragem, é uma honra mesmo, né, e poder estar na tua presença, compartilhando esses momentos aí da minha jornada de vida. Então, eu que agradeço a sua gentileza de me convidar e trazer aqui. E é uma honra poder acompanhar também a tua jornada, né? Que isso faz parte da vida. Então, meu agradecimento. Eu que agradeço, a generosidade é toda sua. Eu que tenho o privilégio de te acompanhar em sala, o Bob, ele não só é generoso em compartilhar o conhecimento, mas principalmente de provocar para que a gente sempre seja um ser humano melhor. Então... Mas antes de começar aqui, porque, eu prometo que esse episódio aqui vai ser um bate-papo, porque vai ser incrível, sem sombra de dúvida. Eu queria conhecer quem que é o Bob, que talvez o LinkedIn, que no final a gente vai falar, todas as redes, enfim. Mas quem que é o Bob? O Bob, hoje eu tenho que começar, porque hoje é aniversário do meu filho, né? Então, que maravilha! Eu tenho que falar, eu sou pai do Victor, né? Hoje é um dia de celebração, há 38 anos atrás o Victor nasceu e falo que assim, um dos grandes papéis da minha vida é poder ser pai. Eu sou pai biológico do Victor, tenho 3 filhos não biológicos que carrego comigo na vida, muitos queridos, né? Sou avô de 3 netos e de uma neta, a Sofia. Sou companheiro da Sandra, que é minha companheira de jornada de vida hoje. E assim, sou um ser que gosta da vida, sabe? Eu brinco assim, o que você faz na vida? Eu falo, o que eu gosto? Eu adoro andar de moto, eu sou apaixonado por moto, por vento no rosto, por celebrar a vida. E principalmente o que você falou contribuir de algum jeito para que as pessoas cresçam e se desenvolvam. Isso daí eu falo que é a minha missão de vida, porque eu também busco crescer e me desenvolver, né, Fernando? Você sabe muito bem que eu não paro. Não para, Não literalmente. para. Literalmente. Olha, um pouquinho antes de começar, eu falei, Bob, você comentou na última supervisão que você tinha feito uma especialização, uma certificação. Ele, qual das? Eu falei, nossa, como assim? São várias ao mesmo tempo? Então, esse ano eu fiz uma loucura, Fernanda. Normalmente eu faço. Isso é uma coisa. Eu tenho, por meta pessoal, todo ano fazer alguma formação. Eu também tenho. Todo ano. Isso para mim é uma meta. Eu não consigo parar de me desenvolver. Eu aprendo muito na relação interpessoal. Então, fazer um curso, uma formação é uma forma de eu também me aprimorar e desenvolver. E esse ano, comecei uma, de repente surgiu o convite para um outro. Falei, será que eu vou fazer? Não, dá, encaixa. Bom, o primeiro semestre foi assim...
caos. Foi punk. Aham. Foi punk, mas valeu a pena. Valeu? Valeu muito a pena. Foram duas formações significativas dentro do universo do coaching. Uma delas, que é coaching, foi um aprofundamento numa formação que eu tinha já terminado há 2 anos de coaching relacional, coaching de casais e coaching consórcio, que a gente fala de relação. Relação não é só casal, homem e mulher, né? Relação é pais e filhos, são sócios, que eu também levo para o lado organizacional. E a outra foi uma formação que eu ainda não tinha dentro da minha jornada como coach, que era de team coaching, apesar de eu trabalhar com coach de times. Como coach de times eu trabalho também, mas eu fui buscar uma acreditação e uma validação no meu trabalho. Então, foram as duas formações do ano. Não sei o que vai acontecer para o segundo semestre, viu, Fernanda? Tô até preocupada, né? Acabou duas. Conseguiu encaixar tudo na agenda, segundo semestre promete. Não sei. Talvez eu me dê uma pausa. Fazer um sabático disso tudo. Eu duvido, Bob. Eu duvido. Essa eu duvido. Eu conheci no Próximo, acho que você não consegue. não. Você sente falta desse É um desafio. movimento. Quando eu já vejo alguma coisa, pô, isso daí parece interessante, isso parece interessante. Tudo é interessante, né? Tudo, Esse mundo tem muita coisa. Quando a gente ama viver, tudo é muito interessante. As pessoas são muito interessantes, né? Exato. Então, e aí eu quero voltar nesse túnel do tempo, Bob, e resgatar qual que foi o seu encontro. Quem encontrou primeiro hoje, você sendo um MCC, tendo diversas formações, mas como que inicia? Então, desde uma questão profissional, você fez uma formação, viu, se conectou, falou, opa, eu acho que eu já estou sendo aqui um coach. Então, essa é uma história interessante da minha vida. A minha área de formação é psicologia, né, que você comentou, e eu trabalhei na área de recursos humanos, fazendo uma jornada até me tornar executivo. Chegou um dia, eu falei, há 39 anos atrás, o Vitor ainda não tinha nascido. Olha! Eu falei assim, quando ele, um pouco antes dele nascer, eu falei, não quero mais ficar dentro de organização, eu também quero ter tempo para ser pai. Que bacana. Então, eu saí da empresa que eu trabalhava e com outros 2 colegas, nós montamos uma empresa, na época que ainda não era de coach. Era um jornal chamado Novo Emprego, era uma época de muitas crises de empregos, e nós tínhamos um jornal que nós editávamos mensalmente com artigos voltados para a área de recursos humanos e também divulgar vagas de emprego. Muito interessante. E daí foi mudando, a consultoria foi crescendo, a gente foi diversificando, e eu saí porque o meu foco sempre foi desenvolvimento. Eu queria continuar trabalhando com desenvolvimento de pessoas. Adoro sala de aula, sou apaixonado por sala de aula. E criamos a Opus, né? Na época não era a Opus, tinha outro nome, hoje é Instituto Opus, que é a empresa, e segui nessa área de desenvolvimento de pessoas. E o coach apareceu de uma maneira muito interessante. Nos conteúdos que eu fazia de formação de liderança, desenvolvimento de liderança e de times, eu tinha uma das ações que era o seguinte, encontros de acompanhamento. O que acontecia? Depois de um módulo trabalhado, 20 dias depois, reunia o time ou os líderes para conversar como é que estava, sobre colocar em prática o que eles estavam desenvolvendo, o que eles tinham aprendido. Porque eu acreditava que um conteúdo ele é coletivo, mas agora a particularidade era de cada um e as questões eram muito pessoais. Eu dava o nome de acompanhamento. E aí uma colega minha do Rio de Janeiro, agradeço a Betoca até hoje, ela um dia chegou para mim, ela fez bem assim, ela enfiou o dedo na minha cara e falou assim, Bob, você tem que fazer esse curso. Eu falei, quem é que fazer esse curso? Que negócio de coaching é esse? Eu falei, não, você tem que fazer porque é a tua cara. Que minha cara, Betal? O que é um curso a minha cara? Ele falou, não, é a tua cara. Eu falei, tá bom, vai. Era um curso de 2 dias de iniciação ao coaching. Bom, e realmente foi uma iniciação, porque 2 dias, depois de 2 dias, 2 semanas depois, tinha a continuidade dele, que daí era um aprofundamento, daí foi mais 1 semana e meia, eu aprofundei no processo,
3 meses depois, eles davam o nome de um Master Coach. Eu fui fazer para me aprofundar. Fui convidado para ser facilitador da metodologia também. Bom, foi como iniciou. Então, eu agradeço a Betoca até hoje. Olha. E por quê? Porque eu fazia um programa de desenvolvimento. Ela falou: isso daí tem casamento com o que você dá o nome de acompanhamento. E tem todo sentido. Era o nome que eu dava. Eu fui me aprimorando como coach, mas dessa minha bagagem que eu trazia. Foi aonde o coach iniciou há 21 anos atrás. 21 anos atrás. Bob, o que mudou? Ou o que ficou igual daquela época? Acho que é mais fácil, né? O que era 21 anos atrás? Você se formar como um profissional e atender para o profissional que você é hoje? Bom, o que mudou, assim, eu mudei Muito. muito, sou muito honesto em reconhecer que eu mudei muito a minha forma de ser coach, a Uhum. minha forma de ser um profissional. Eu aprimorei N competências e N habilidades que fazem muita diferença para quem quer atuar. Naquela época eu atuava muito mais com desenvolvimento de pessoas. Hoje eu atuo muito mais como coach. Sim. Mas o que mudou foi exatamente a minha forma de atuar. Escuta é totalmente outra, né? Eu brinco com a minha primeira cliente foi uma colega de formação. Eu falo para ela, eu falo assim: você imagina se a gente estivesse fazendo o que a gente fez naquela época hoje, que seria a gente dar risada, Sim. né? Porque era aprendizado, Uhum. tudo era novo, né? Mas principalmente a minha escuta. Eu agradeço ao Joseph O'Connor, que foi meu primeiro grande mestre, porque eu tenho alguns mestres ao longo da jornada, é, e, e ele é uma pessoa assim fantástica. Ele é inglês, ele não falava quase nada de português, ele era casado com uma brasileira, mas eu ficava impressionado de ver a qualidade da escuta dele. Ele tinha um tradutor, quando ele fazia a sessão de coach, que traduzia para ele do inglês para o português, mas às vezes ele não esperava nem o tradutor falar nada, ele já fazia uma pergunta. Eu falava: gente, de onde ele foi buscar essa pergunta? Né? A habilidade da escuta, a sensibilidade dele da escuta. Eu falei: é isso que eu tenho que desenvolver na vida. Agora, para isso, para poder ter uma boa escuta, não é ouvir, é escutar. Tem que ter a presença, tem que estar conectado com o outro 100%. Não dá para estar ligado no mundo, né? Celular ou qualquer Nada, coisa que nada, tire nada, né? atenção. Eu brinco, não dá para andar de moto, né? Porque para andar de moto, tudo bem, tem que ter uma concentração, mas ao mesmo tempo eu tenho uma visão dispersa dessa associação. Eu tenho que estar presente o tempo todo. É escuta, é presença, é acompanhar o outro e, principalmente, um grande desafio é, que é aceitar o outro como legítimo. E aceitar o outro como legítimo outro é saber que ele é diferente de mim, ele pensa diferente de mim, ele tem crenças e valores diferentes do meu, e é dele. E respeitar isso é um grande aprendizado, é um grande desafio, né? Mesmo tendo feito psicologia, que na psicologia aprendia tudo isso daí, no começo minha área não foi clínica, né? A área clínica começou a vir mais agora, nesse momento da minha carreira também, mas na época eu estava muito mais voltado para uma área organizacional, para uma área social. Então, são muitas transformações, Fernanda. Eu falo que eu sou um ser em transformação 24 horas por dia. E é mesmo, para quem te acompanha, é mesmo. E eu compartilho muito aqui no canal, Bob, que quando eu resgatei a minha formação, é, eu fiz o ao contrário, né? E a gente já falou sobre isso. Eu, de fato, tinha muita preocupação, exatamente pelo momento, né, que a gente está vivendo do tema, de fazer uma formação que tivesse a seriedade e que me preparasse, né? A certificação é uma parte, eu sou, acho que é a parte mais importante do quanto que eu tomo consciência. E uma das competências que você trouxe é algo que eu digo que sempre está aqui do meu lado, porque é um desafio, que é de fato a atenção, a escuta ativa. E
Quais foram? Como que você foi desenvolvendo isso, Bob? Então, numa sessão ali, você tá para o outro sem que a cabeça, com aquele turbilhão de coisas te tome. Você fique apenas para o outro. Primeira coisa é isso que eu acabei de fazer, respirar. Respira. Eu vejo isso daí assim, Fernando. Eu fiz uma primeira formação onde eu aprendi com o Joseph. E a Andrea, tem que reconhecer a Andrea também. Mas dessa formação com eles, eu queria mais. Uhum. Eu tinha uma fundamentação teórica, eu queria ampliar. E nas minhas pesquisas eu fui buscar a fundamentação ontológica. Tá. Você seguiu ontológica. E na linha da fundamentação ontológica, né, fui buscar o coach ontológico, eu encontrei o coach ontológico, que ontologia quer dizer o estudo do ser, quer dizer, eu falei, opa, não é só uma técnica. Então eu saí da técnica, do processo, do método, que me ajudou bastante, mas fui buscar uma fundamentação onde eu aprimorasse essa percepção do outro como ser humano mesmo. Sim. Né? É corpo, mente e emoção. Mais para frente, falei, acho que tem algo mais. Fui ampliar, fui buscar uma fundamentação sistêmica, aonde, além do mental, do verbal, do emocional, inclui o intuicional e o relacional. Então, é um processo de ampliação, de começar a perceber e olhar o ser humano numa amplitude maior. E isso daí, Fernanda, assim, além das formações que eu vim fazendo ao longo da vida, né, nesses 21 anos aí de jornada, tem algo assim que para mim assim, é extremamente importante. Eu sempre busquei alguém com mais experiência para me acompanhar. Então, até hoje eu tenho mentores e até hoje eu tenho supervisores e eu não paro de fazer as duas atividades. Eu estava até comentando Sim. contigo, antes da gente entrar no ar, que eu, como supervisor, num trabalho de supervisão de um grupo de coaches, surgiu uma questão que mexeu comigo, eu levei essa questão para trabalhar na minha supervisão pessoal, porque interferiu no meu ser coach, interferiu nas pessoas com quem eu estava trabalhando e nós fomos olhar. Quer dizer, Sim. é um processo contínuo e eu sempre tive e tenho sempre me acompanhando mentores e supervisores. E por que eu falo mentores e supervisores? Porque o mentor de coach, ele me acompanha muito mais no processo da técnica que eu desenvolvo, nas habilidades e nas competências que eu desenvolvo. E o supervisor de coach me convida a olhar o que numa relação com um cliente é meu. Esse é um E grande esse, desafio. e esse aprender esse olhar, eu aqui nessa relação que eu estou tendo contigo, né? Estou sendo entrevistado por você, né? Existem questões que mexem comigo. Tudo bem, não é um processo de coach. Agora, no processo de coach, isso também acontece, mas eu preciso ver, opa, pera um pouquinho, né? Aonde que a minha história está se misturando com a história do meu cliente? Sim. Aonde as minhas questões, naquele momento que surge alguma questão minha, se eu não estou atento, eu não olho para o meu cliente, eu não escuto o meu cliente, eu vou me escutar e vou me olhar. Então, isso daí é um grande aprendizado, né? E, óbvio, à medida que eu vou me desenvolvendo, eu vou me aprimorando, eu vou diminuindo essas possibilidades de acontecer. O que não quer dizer que não aconteça, acontece mesmo. Eu brinco que as histórias se misturam. Eu tenho uma frase comigo que eu sempre me pergunto assim, né? Por que tal pessoa me escolheu para ser coach? Aonde a minha história cruza com a história dela? Eu não acredito que ninguém cruza
por na vida acaso. de ninguém por acaso, Definitivamente. né? Titãs que me desculpe, né? Nada é por acaso. Mas, Vamos reformular essa letra. Não, né? nada é Mas por acaso. nada é por acaso. Mas o que que leva a essa mistura? O que que leva isso a acontecer? Eu preciso aprender a olhar para isso, né? E eu sou muito honesto, eu não sou isento, jamais serei isento, porque senão eu perco a minha humanidade, Sim. né? Senão eu perco a minha naturalidade, eu perco a minha espontaneidade, mas é importante eu perceber, me dar conta, opa, isso é meu, eu tenho que me trabalhar. Tem métodos para isso, existem meios, né, que a psicologia ajuda a que isso seja identificado e, ao mesmo tempo, o coaching como processo também vem sendo aprimorado cada vez mais. É, eu sou membro, você sabe, da ICF, a minha titulação de MCC é pela ICF, que é uma jornada, é um caminho. Isso é bem importante da gente falar, porque há quem diga que é uma coisa que a gente consegue pronto, né? Tem toda uma jornada, uma construção para se atingir e para se manter, né, Bob? Porque também tem isso, para aquelas pessoas que tiveram e hoje se intitulam como coach, pelo menos aqui a gente está fazendo nicho para a ICF, né? Tem uma jornada de permanecer se desenvolvendo, de se permanecer se testando, né? Que é bom não E subestimar. mostrando que eu continuo desenvolvendo e aprimorando, Exato. né? Tanto que, vamos dizer, para esses créditos que eu tenho, né? Essa titulação que eu tenho, eu a cada 3 anos eu tenho que renovar, e para renovar eu preciso mostrar e comprovar que eu continuei me desenvolvendo com, no mínimo, né, 40 horas Uhum. de aprimoramento, no mínimo de 40 horas de aprimoramento, né, que não é nada ao longo de 40 anos. Eu falo que não é nada, porque o meu estoura a hora, eu brinco que eu tenho horas um bocado, porque nós estamos falando que eu não paro, não Não paro para mesmo. mesmo. Mas é fundamental, Sim. né? Não é, eu brinco que eu nunca vou estar pronto. Sempre tem algo novo, sempre tem alguém que traz um olhar novo, um olhar diferente, uma percepção diferente, uma habilidade diferente, uma competência. A minha jornada começou lá atrás trabalhando com desenvolvimento de pessoas, formação de liderança e formação de times. Acabei de fazer uma formação de team coach, né? De coach de times, onde eu aprendi uma série de outras habilidades e competências. Eu falava, puxa vida, lá atrás teria me ajudado bastante, mas não importa, ela veio agora, a partir de agora, eu, eu posso usar, eu posso estar fazendo. Então, é um processo de aprimoramento contínuo. E não, não dá para parar. Não dá. Não dá. E eu faço muita atividade com jovens, de ensino médio e tal, muitas palestras com eles. Eu sempre pergunto quando que vocês acreditam que vocês vão parar de estudar? Hum. E a resposta é nunca, não tem. Independente da especialização que cada um for buscar um caminho, é um caminho contínuo, é Sim. um caminho de desenvolvimento. Então, é um pouco disso daí, Fernanda, que me faz levantar de manhã, fazer um bom café, como nós estávamos falando, né? Exatamente. Tem toda uma técnica, viu, gente? Tem uma técnica para esse café gostoso. Tem uma técnica. Aprendi. E fazer esse café e celebrar a vida e poder continuar atendendo pessoas, seja individualmente, seja em times, sejam casais, sejam sócios, que isso é uma outra coisa que tem. Me perguntam assim, mas qual a sua especialidade? Eu falo, eu tenho várias especialidades porque eu sou muito inquieto. Eu nunca consegui fazer uma coisa só, ficar só com um tipo de trabalho, com um tipo de atividade, nunca. Isso daí é uma característica pessoal e que no começo, isso é legal até compartilhar. Muitas das vezes me incomodava, nossa, poxa, mas não, não, é isso que me alimenta, é essa inquietude, né? E essa inquietude vem para tudo que eu acabo fazendo na vida e me desenvolvendo e aprimorando. E aí eu fico
me questionando, Bob, aonde você se reconhece? Aonde você... Então, você tem várias especializações. Eu não consigo imaginar como é sua agenda, porque horas você está dando palestra, hora você está professor, hora você está coach, hora você está como supervisor, hora como mentor. E de todas essas facetas, o que tem em comum? E aonde nesse comum você se reconhece como profissional? O que tem em comum é que eu estou diante de um outro ser humano. Em todas elas, eu estou diante de um ser humano. Em momentos diferentes, em etapas diferentes da vida, em contextos diferentes, em situações diferentes, que tem a ver com a vida de qualquer ser humano. Sim. Então, quando eu estou na frente de um casal, eu estou olhando esse casal na relação. Quando eu estou atendendo um executivo, eu estou olhando esse executivo nas questões dele, profissional, dentro do universo profissional dele. Quando eu estou conversando com um executivo que está querendo rever a carreira dele, eu estou olhando ele como pessoa dentro do desenvolvimento da carreira dele. Quando eu estou trabalhando com um jovem, com a sua indecisão de carreira, é o momento que o jovem está vivendo isso daí lá atrás. Então, é essa diversidade que me alimenta. Quando eu estou em sala de aula, os meus alunos falam assim: poxa, você é o professor que menos traz resposta. Eu falo, é verdade. Porque eu, em sala de aula, a coisa que eu mais faço é pergunta. E eu estou levando dessa minha prática de hoje, né? Para levar para reflexão, para levar para entendimento. Eu gosto. Você faz mentoria comigo, você sabe o Sei bem. quanto eu pergunto para vocês, né? Olha para você, se percebe nisso. Isso que é o bonito, é levar o outro a se perceber. Sim. Né? Não adianta eu ficar dando resposta para os outros o tempo todo. É um convite muito de percepção. Então, eu me vejo nisso porque eu fui me construindo como ser humano dessa maneira. Né? É uma construção. Eu brinco que é um bom alicerce. Né? A minha construção de vida tem a ver com todos os processos que eu vim passando e, de alguma maneira, eu levo. Eu, eu brinco, por que eu gosto de estar com adolescente? Porque, sei lá, eu me vejo adolescente lá atrás, talvez com questões diferentes, porque eram momentos diferentes, Sim. mas não era muito diferente do que eu passava. É interessante, quando eu estou trabalhando com jovens, em palestra, e às vezes até em processo de coach mesmo, eu compartilho alguma experiência pessoal, eles falam, nossa, naquela época você vivia isso. Eu falei, então. Sim. Então ele começa a se identificar como um ser que aquele momento da vida dele não tem nada de anormal, Uhum. né? Como processo. E isso daí me gratifica bastante. Isso me enriquece e eu brinco, me faz me manter com todas as fases de vida, né? Eu me vejo adolescente, eu me vejo um jovem, eu me vejo com a dúvida da fase dos 40 e poucos anos que todo mundo tem, que é uma fase de questionamentos, né? Sei bem, Bob. Sei bem, né? Sei bem. Fala de cadeira, né, Fernanda? Tô aqui na escutativa, sei bem, Bob. Aham. Tô super conectada nesse tema. Sei bem, sei É, bem. né? De uma pessoa já com mais idade, né? Antigamente se falava que o idoso, né? Se todo idoso é 60 anos, né? Tá bom, é verdade. Você tem uma série de regalias que vale a pena, dá para usufruir, não tem a menor dúvida. Mas sim, mas eu não consigo não me ver aqui e parando por aqui. Não, eu continuo desenvolvendo, eu continuo crescendo. Assim, eu tenho que aprender também. Né? Essa é uma outra busca que eu tenho vivido. Ok, o que eu tenho que aprender nesse momento que eu estou vivendo? Porque, com certeza, né, daqui a pouco outras pessoas vão estar próximas, vão estar
na idade que eu estou vivendo agora, de que maneira que eu posso contribuir, que eu posso trazer. Sim. Então, e como eu sou inquieto, então eu vou dos 8 aos 80. Daquele Eu acho adolescente até os 80 até anos. espero que vá um pouquinho mais dos 80. Ah, com Você quer ver uma certeza. pergunta? Quer ver uma pergunta que hoje me inquieta? Ah, As pessoas falam assim, até quando você quer viver? Até há pouco tempo eu não tinha isso daí não, mas hoje eu tenho uma meta de vida de viver até os 100 anos. Pô, mas por que 100 anos? 100 anos, tudo bem, tem um pacto pessoal com a Sandra, né? Nós temos aí um acordo pessoal. Mas tem uma outra pergunta que me inquieta, eu fico perguntando. A minha neta acabou de fazer 1 ano. sim. Então, poxa, até eu estar com 100 anos, né? Eu estou falando aí de 26 anos aproximadamente. Como é que vai estar o mundo para ela daqui 26 anos, daqui 27 anos? Como que vai estar a cabeça dela? Como que vai ser? Eu fico curioso, hoje a minha curiosidade é imaginar como é que vai ser a vida dela, o que que ela vai estar fazendo, como ela vai ser como ser, como ser. Eu tenho essa vontade de chegar lá, né? Que isso é uma outra coisa que me chama muito a atenção, né? Que é bonito no processo de coaching, né? Porque eu estou falando muito de vida, mas eu falo que é na relação com o executivo, né? Então, bom, qual é a sua expectativa de vida enquanto profissional, enquanto executivo, mas enquanto ser? Porque o executivo é uma faceta desse ser. As suas questões, né, como executivo, né, como elas se conversam com o ser que você é. É trabalhar com as pessoas como um ser como um todo, com todas as histórias que cada um de nós traz. Essa riqueza, para mim, Fernanda, isso não tem preço. Não tem, né? Não tem preço. E assim, é a, eu, sabe como que eu funciono no atendimento? Isso é interessante. Né? Eu aqui, assim, eu estou vivendo um filme aqui com você. Sim. Literalmente eu estou vivendo, eu tô dentro desse filme, né? Depois da hora que eu for escutar, eu falo assim, nossa senhora, eu poderia ter melhorado essa cena, eu poderia ter... Sempre, né? Sempre, né? Mas é esse É momento. É. exatamente isso daí. E quando eu faço isso daí, quando eu escuto um cliente, eu vou construindo um filme, né? E vou convidando o cliente a se ver no filme. Eu não falo que é um filme, né? Eu estou falando aqui, mas lá eu não falo que é um filme. Mas é um convite para que ele se veja como protagonista daquilo. Sim. E essa riqueza não tem preço. Não tem preço. Sabe? É algo muito, muito profundo, muito humano, né? É por onde eu vou, vou transitando e vou vivendo, né? Quando, quando eu trabalho com sócios, é uma coisa muito interessante, né? É sempre que eu trabalho com alguma relação societária, quando eu falo societária, seja ela profissional ou seja de casais, a minha pergunta vai, tá, como que era lá no começo? Resgatar, né, esse início. Como é que era? O que está acontecendo que foi se perdendo muita coisa? Não quer dizer que não possa mudar, não é isso, mas o mudar precisa ser destrutivo ou pode ser construtivo? Como é que pode ser? Então, é muito rico, é muito profundo. Quer ver uma coisa? Tem não são verdades absolutas, mas é algo muito comum. Trabalhar com relação de casal. Em geral, aparece muito isso daí. O casal tá, vem, tá, a situação não tá legal. Aí algumas perguntas básicas. Mas é algo que é muito comum, e isso daí eu também passei. Isso é muito legal, porque também é algo que eu Uma vivi lá, experiência que é você uma teve. experiência que eu tive lá atrás, e hoje eu identifico. Em geral, o casal ou está com alguma reforma da casa, ou acabou de fazer uma reforma da casa. Hum, E aí, qual é o simbólico que está por é, detrás disso, bem?
né? Estamos cuidando da casa do lado de fora, da aparência externa, né? Mas e da casa de dentro? Qual o cuidado quais as reformas que precisaram na casa interna para poder se olhar? Né? Como é que as conversas foram se perdendo ao longo do caminho? Nossa, nunca tinha parado para pensar nisso. E eu passei por essa experiência. Eu também aprendi sobre isso, né? Então, é bonito ver, né, que assim, eu brinco que a gente, como ser humano, a gente só muda de endereço. Somos todos iguais? Somos. Em essência, Olha, somos. tá. Em essência, somos. Eu brinco que se eu te beliscar, vai doer. Se você me beliscar, vai doer. Sim. Só que eu não sei aonde você tomou beliscão e você também não sabe onde eu tomei beliscão, onde me dói, aonde te dói. Sim. Como que isso daí acontece? Qual é a dor do outro? Uma outra coisa, né? Que ajuda a gente, fala assim muito, você tem que ter uma escuta empática. Sim. 99% das pessoas perguntam o que é empatia. É a capacidade de se colocar no lugar do outro. E isso não é empatia. Eu jamais eu vou conseguir me colocar no seu lugar. Não tem como. Ser empático para mim é eu poder estar ao seu lado na sua dor. Eu posso até ter vivido alguma dor similar à sua, mas nunca igual. Eu não sei o que você sente, eu não sei como. Não existe. Para mim, isso não existe. E escutar o ser humano é me colocar ao lado dele, tentar olhar, né? Como dizia Moreno, que foi também um dos grandes mestres, Jacó Levi Moreno, a definição de empatia dele, para mim, é mais bonita, um poema, né? Então, eu tirarei os meus olhos e colocarei no lugar dos teus. E tu tirarás os teus olhos e colocarás no lugar dos meus. Então, eu te olharei com os teus olhos e tu me olharás com os meus olhos. Que profundo. Né? Como que eu consigo estar ao lado do outro, olhando com os olhos dele, com o que passa naquele mundo dele, o que leva ele aquilo. Isso daí seja em qualquer dos trabalhos que eu faço. Não quer dizer que eu não fico chateado, que eu não fico irritado, como qualquer ser humano, que eu tenho minhas crises, por isso que eu preciso fazer supervisão. Você Tá? também Porque tem o seu supervisor, né? opa, Preciso, né, Pablo? opa, Nossa. né? Também tem meus nós, né? Eu Sim. não vim. Com o selo de perfeito. Perfeito, eu sou o único aqui na Terra. Perfeito. Oh, que maravilha. Mas eu acho que a gente também não queria ser perfeito, né, Bob? Não, é muito chato. É muito chato, né? Quer Nossa. dizer, eu nunca fui, né? Não sei como que é. Não, Tô aqui metendo quem for, gente. Depois vocês escrevem aqui como quer ser perfeito. Não consigo. Mas eu, não. É da imperfeição que gera essa inquietude da gente conseguir se transformar, né? E ser um ser humano cada vez melhor. Eu me conecto muito quando você traz isso. Primeiro pela inquietude. Eu também, se deixar, eu quero fazer várias formações, quero participar. Já sei um pouco disso. Sabe, Você- né? O Bob conhece bem. Eu brinco, para vocês que estão ouvindo, eu brinco com o Bob que, assim, nada é por acaso, né? Só que eu já tô achando que eu sou um karma na vida dele, porque cada certificação, cada formação, eu tô lá. Oi, Bob, de novo? Ah, que pena, né? Pode cansar de mim, mas eu vou estar aqui. E, Bob, você trouxe já em vários aspectos, mas eu confesso que eu não conhecia que uma das suas últimas certificações, especializações, que é para casais. E aí você trouxe algo que une, né, do casal, que é essa questão da reforma. Mas como que lidar, como tratar isso, né? Então, um casal te procura, tô aqui supondo, mas quero te ouvir, para resgatar algo que ficou lá no início, né? E como fazer essa jornada junto com essas duas pessoas? Então, ela é uma jornada bonita porque ela é uma jornada feita a dois e ao mesmo tempo individual. Tá.
Porque eu falo que são dois resgates. É o resgate da sua individualidade, né, e da outra parte da individualidade do outro, e ao mesmo tempo o resgate, né, dessa dualidade, dessa sociedade, dessa relação que foi construída em algum momento. A gente dá um nome de. É um método, né? Tem um método, o nome da pessoa que trouxe essa história. Também tem a ver com a história de vida dele. A gente fala. O método que a gente dá, o nome que a gente dá é o método dar, né? Primeiro é o dar-se conta do que está acontecendo. O que está acontecendo com a gente? Sim. O segundo é aprender sobre a gente, aprender sobre a situação, é a letra A, e o R, né, como que você ressignifica, como você redesenha essa relação. E o redesenhar passa pela conversa. Então, esse dar-se conta, a gente sempre convida cada um deles a olhar lá para trás. O que cada um de nós traz que é uma resposta reativa na relação? O que é reativo naquilo? É algo que eu trago lá de trás, e que eu trago lá de trás é lá da minha infância, da minha adolescência, de questões lá de trás. Primeira coisa é aprender a olhar para isso daí, porque quando eu olho para isso, eu vou me dar conta todas as vezes hoje que eu estou reagindo a uma resposta de algo lá de trás. Sim. E quando eu me dou conta disso daí e que eu trago para cá, bom, aí eu vou aprender a ressignificar, a redesenhar como que nós vamos construir a nossa relação daqui para diante. E relação de ser humano é baseada em cima de quê, Fernando? De diálogo, Diálogo. de conversa. Então, como que a gente vai aprender a conversar? Sim. Né? Aonde que os meus monstros, os meus bichos lá de trás, eu trago ele para cá? Pô, espera um pouquinho, né? Então, eu aprendi a ressignificar. Isso daí é de uma profundidade tão bonita que volta lá uma outra frase que eu usei lá atrás, né? Quando eu começo a me dar conta disso, eu começo a aceitar o outro como legítimo outro. Né, minha parceira, né? Ela é legítima, aquilo é dela, Sim. né? E outra, não sou eu que vou lidar. Esses monstros são dela, né? Essas reações são dela. Como eu tenho as minhas, mas eu tenho que trabalhar nas minhas para mudar. Sim. E ela tem que trabalhar na dela para mudar. E tem coisa que nós dois temos que trabalhar junto, porque nós construímos alguns monstros em conjunto. Então, é muito bonito, porque é uma construção. É um método que ele começa a dois. A cada dois encontros, tem um encontro individual com cada um. Daí Aham. volta para os dois, daí vai para o individual. Então, a gente vai construindo para que esse casal se converse. Né? E dessas conversas vão trazendo as experiências. E algo que vai acontecendo, que é muito interessante, que apesar de ter vamos dizer, um prazo, né, que a gente tem, é um programa que dura aproximadamente 3 meses, aí, com encontros semanais, muitos casais depois querem continuar também, ainda se aprimorando, que pô, ainda precisa de alguma ajuda, de algum apoio, ok. Aí a gente vai ajudando a usar os recursos que tem. É de uma profundidade muito grande. E isso eu falo não é só para casal, Sim. né? Mas principalmente quem vem é casal. Mas sócios também de empresa é a mesma coisa. Por que você construiu uma relação societária? Ok, você pode mudar de interesse, isso é outra história, mas reconheça que isso é seu, né? Ou, né, os valores mudaram, perceber. Mas não precisa ser algo destrutivo, não precisa ser algo disruptivo. Sim. É esse que é o grande detalhe. Então, muito rico, né? Eu também experimentei lá atrás, né?
alguns trabalhos sem ter, vamos dizer, essa metodologia hoje, trabalhando com pais e filhos, era no diálogo. Onde que os pais perdem o diálogo com os filhos? Quando entra na adolescência, que o filho começa, né, a buscar uma outra estrutura, outro reconhecimento dele enquanto indivíduo. E como que a gente consegue lidar com isso? Então, é muito rico, é olhar o ser humano, eu volto, parece que eu fico meio repetitivo, assim, tem as etapas, né? Tem as fases Sim. que cada um vai vivendo, né? Eu, eu, eu gosto muito de fazer metáfora, eu falo que a vida é que nem um videogame, né? Videogame, qual é o grande desafio do videogame? Passar de fase. Passar de fase. Exatamente. Passar de fase. E para passar de fase, quantas vezes você Olha. morre e começa de novo? Morre e começa de novo. Morre e começa de novo. Até você ir aprendendo, se dando conta que não é só repetitivo. Tem que ter atenção, tem que ter escuta, tem que ter concentração, né? Tem que estar presente naquilo que você está fazendo, tem que ter um propósito, um objetivo maior. Sim. É bonito, né? Eu vibro com tudo, né? Ontem à noite eu estava vendo um videozinho da minha neta, ela sentada num carrinho que ela ganhou de aniversário, ela, ela anda com a maior facilidade no carrinho para trás. Ela ainda não se deu conta de que fazer o movimento para frente. Não adianta você falar para ela que põe um pé, né? Às vezes eu vejo os meninos entendendo, mas não adianta, assim. Ela ainda está fazendo, de vez em quando ela faz isso, mas ela não se dá conta desse movimento dela. E isso não adianta você querer ensinar, querer dizer, não tem. Ela vai ter que se dar conta. E é uma fase que ela vai passar. Eu acho que daqui 3 dias ela vai Já estar vai indo estar para para frente e para frente. trás uma boa. Ontem ela já conseguiu fazer uma boa, mas o principal dela, ela anda para trás, é o movimento que ela está fazendo. Sim. Beleza. Mas qual é a importância dela passar isso? Isso que é legal. Qual é a importância dela passar isso? Porque isso vai dar para ela, já, o que ela vai precisar para ela aprender a andar. Exatamente. E aí vai mudar de fase, vai ser uma outra fase, a hora que aprender a andar, um outro equilíbrio. É a mesma coisa que para a gente. Sim. A gente tá sempre aprendendo, sempre se desenvolvendo, né, dentro desse processo. E o processo de coaching, que eu vejo, ou o processo terapêutico, dependendo, né, é esse convite para aprender a se olhar, para aprender a se ver. E respeitar o tempo do outro, não é? Esse é um grande desafio, porque a gente tende a colocar ou projetar o nosso tempo, né? E eu faço muito esse depara com um atendimento, e aqui bem no nicho de executivo, tem o tempo dele, a reflexão dele, né? Talvez tenha, né, na primeira sessão, na segunda sessão, às vezes não. E como a gente tem que se controlar nessa expectativa, né, Bob? Eu me pego muitas vezes, exatamente porque é um tema que eu convivo, e aí eu falo, e você principalmente chama a nossa atenção várias vezes, mas você quer resolver o problema dele? Né? Qual que é o problema dele? Qual que é o seu problema? Então, esse também eu vejo que, além da escuta ativa, é a gente se colocar como protagonista de uma história que não é nossa. É saber qual o seu papel, né, nesse enredo. E é um desafio. Você sabe que a metáfora que eu uso, né? Em que banco que a gente tem que sentar, Fernanda? É no do motorista ou no banco do Passageiro. passageiro, né? É aquele passageiro que fala, você já ligou o farol? Você não vai, né? Que agora tá mais Presta atenção, carro automático. breca, né? Ó, breca, Breca, ó, ó, o farol já... Ai, que difícil, né, Bob? É difícil, é difícil, é. E por um bom tempo eu tentei, né? Eu brinco que eu tentei me negar nesse papel, porque eu falo, mas eu quero ajudar, né? A gente tem essa falsa muleta de falar, não, mas é que eu quero ajudar. Não, mas você não vai ajudar assim, né? Ele vai ter que caminhar, ele que vai ligar o farol, ele que vai dirigir no tempo dele. E trazendo para outra metáfora que eu gosto muito, né? É a metamorfose da borboleta. Ah, acho linda. Não adianta você querer antecipar para a borboleta sair do caso, você tirar ela
meia hora antes ela não vai estar pronta para voar. Enquanto ela não romper o casulo dela, né, ela não estiver pronta para voar. E o ser humano é a mesma coisa, esse tempo que você está falando é muito isso. Por isso que na formação que a gente dá, e quando eu digo a gente, que eu tenho um parceiro, o Paulo, a gente dá o nome de líder coach transformacional. E a transformação é exatamente essa ideia, né, de ter um tempo de maturidade, um tempo de transformação. Sim. Não adianta querer acelerar o processo do outro, que não tem como. Nem o nosso, né? Sim, nem o nosso, verdade. E Bob, eu já tinha comentado que uma das, né, dores quando nasce o Cara e Coragem é trazer um repertório, conteúdo de pessoas que realmente sabem o que é a essência, né, de ser coach. E eu fico imaginando aquelas pessoas que passaram, no teu caso, há 21 anos atrás, no meu caso mais recente, que tipo de conselho valioso você daria para quem está buscando e tentando se conectar e falando, poxa, eu passei, seja porque teve um processo de coaching, ou porque conhece, né, algum coach. Quais são as etapas, prioritariamente, para quem quer ter robustez nesse processo? Bom, primeiro, eu acho que assim, é buscar uma formação, que nem sempre é por onde as pessoas começam, uma formação, vamos dizer, mais qualificada. E quando eu digo, eu não desmereço nem trabalho de ninguém, mas uma formação mais qualificada no sentido de embasamento conceitual, de embasamento vivencial e principalmente, né, não entender que coaching é um trabalho motivacional. Motivação é uma outra coisa. Né? Trabalho motivacional, né? Acho que o grande mestre Abraham Maslow já falava, né? Motivação não vem de fora, vem de dentro. Então, é um convite para a autopercepção, né? Não tem ninguém que vai, né, te motivar a fazer o cara coragem, né? Uhum, O teu nome já diz, né? sim, Coragem, né? Já tá aí no nome, né? Agir com o coração, vem de dentro, né? sim. Né? Você tá dando sua cara a tapa aqui, né? Literalmente, né? Literalmente, né? Literalmente, o cara e coragem aqui, Literalmente. né? Mas Aham, assim, tem teu coração, tem tua alma, tem tua sim, vida, né? Tem a tua história, tem sim, tudo aí, né? A sim, Fernanda sabe, né, o caminho para chegar aqui. sim. Então, quem sou eu para ensinar a Fernanda o cara e coragem? Não sou. Eu Sim. sou passageiro do cara e coragem. Você é um entrevistado com muito conteúdo, isso sim. Olha, e é o privilegiado aqui de ouvir, não é? Então, né? Mas é exatamente isso daí. Então, assim, teve uma jornada, né? Eu conheço um pouco da sua jornada. Você sabe que você começou por um caminho, você se questionou. Da Sim, mesma maneira que eu me questionei, eu falei, ó, foi bom até aqui, mas eu preciso algo mais, eu preciso algo mais. E quando eu digo eu preciso algo mais, acho que tem dois aspectos, Fernanda, que para mim fazem diferença. Como eu venho do mundo organizacional, como eu tenho uma formação e é uma profissão que tem um reconhecimento, que tem um conselho federal, que tem algumas normas, tem alguns critérios, tem alguns processos de validação, eu vejo que o coaching também tem isso daí. E quando eu digo uma validação, é uma validação também baseada na experiência. Então, a minha jornada foi, eu fiz uma formação, curso de 2 dias. Foi um curso literalmente de 2 dias, um sábado e um domingo, e depois aí eu vim buscando. Bom, mas daí eu fui buscando, opa, pera um pouquinho, quem tem mais bagagem, mais conhecimento, tem mais história, e tem algo que para mim é extremamente importante. Você tem um código de ética que baliza o teu trabalho. sim, E eu conheço duas instituições que têm isso daí muito forte. Uma é a ICF, né, que eu sou vinculado a ela, né, International Coach Federation, que tem como base os Estados Unidos. E tem
o AEMCC, é o Conselho Europeu de Mentoring e Coaching, né, que tem base na Europa, né, e que está chegando cada vez mais no Brasil. Eu tenho uma das minhas formações é reconhecida pela EMCC, né, é validado pela EMCC. Por quê? Porque isso também serve de balizamento para minha atuação enquanto profissional, de eu não ir além do meu limite, né? Eu, eu tenho um limite que eu posso atuar como psicólogo. Sim. Agora, como psicólogo, eu posso entrar no universo do coaching? Não. Agora, eu como coach, eu posso entrar no universo do psicólogo? Também não. Então, eu preciso saber muito bem o que delimita um, que delimita o outro. Porque se eu não respeitar uma ética profissional, não é que eu estou desrespeitando uma ética profissional, eu estou desrespeitando o outro ser humano que está na minha frente, que veio me procurar por algum objetivo, por algum propósito. Então, eu fui buscando cada vez mais me profissionalizar, e é um detalhe interessante: ser coach não é uma profissão regulamentada, não é uma profissão reconhecida, e eu espero que não seja reconhecida, regulamentada, não, mas que ela tenha determinados valores e princípios. Então, um código de ética é importante. Eu faça um contrato fundamental com o meu cliente, eu defina limites e parâmetros daquilo que eu vou estar fazendo. E para isso, é um processo de aprendizagem. A ICF, e não só da ICF, eu faço uma outra, fazer comparação, a ICF tem um caminho, eu falo que é uma curva de maturidade. Para quem está iniciando, a ICF exige que você tenha pelo menos 100 horas de atendimento, Sim. que você mostre uma determinada competência, que você sabe que é uma competência para quem tem 100 horas. Para quem quer continuar nesse caminho, vai buscar uma acreditação de ser um profissional. E como profissional, você tem que ter um mínimo de 500 horas de atendimento. Nessas 500 horas, você vai aprender processo, você vai aprender método, você vai aprender caminho, você vai aprender limites, né? A mentoria que a gente faz é entender a importância desse processo. A partir daí, para você se tornar um master coach, para você ser uma pessoa experiente, você tem que ter no mínimo 2.500 horas de experiência. Então, a analogia que dá para fazer é o seguinte: para aprender a pilotar, eu começo com um avião sozinho do lado do instrutor, e estou eu e ele, eu não estou colocando em risco a vida de ninguém, não estou nada, e é com avião monomotor. Para eu me tornar um piloto profissional, não sei o quê, eu tenho que ter mais, né, 500 horas de pilotagem. E para eu me tornar um piloto de um Boeing, de um avião supersônico, de um avião que eu estou transportando 400 pessoas lá dentro, que eu tenho uma responsabilidade, eu tenho que ter habilidades para lidar com uma série de outras situações que são habilidades pessoais. Apesar de todo o equipamento que dá controle, o piloto tem que assumir o comando e a responsabilidade sobre aquilo. É a mesma analogia que eu faço enquanto um coach profissional. E eu fui buscando isso daí ao longo do meu caminho. Sim. E não só fui buscando isso, essa curva de maturidade da ICF. Eu tenho uma outra formação lá atrás que eu fiz, né, na Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos, né, aprender a trabalhar com um grupo que tem uma curva de maturidade. Para uma certificação, tudo tem uma curva de maturidade. Para quem é psicólogo, que começa, termina um curso, vai ter que buscar supervisão, vai ter que buscar especializações, vai buscando cada vez mais qualificações. É a mesma coisa, não tem como, é um caminho, é um processo. Então, o coaching, eu vejo na ICF que a ICF ajuda a ter esse balizamento, né? Hoje eu tenho o meu estilo, né? Quase 5.000 horas de atendimento, né? Uhum. Pô, 5.000 horas aí é um bocado de tempo conversando com os outros, aprendendo. Só que dessas 5.000 horas, Fernanda, eu tenho não sei quantas tantas horas como mentorado, alguém me mentorou, alguém que era mais experiente que eu, foi me ajudando a me aprimorar. E hoje, além da mentoria que eventualmente eu faço, mas a supervisão eu faço constante, que eu trago questões que são minhas na relação com o cliente,
que vai existir sempre. Sim. Então, eu preciso de alguém que me ajude, né? Ser um supervisor não é porque o outro é maior que eu, não. Isso que é uma coisa bacana. Na supervisão, os dois são coaches, mas o outro me ajuda a olhar sobre outro ponto de vista, sobre outro ângulo, me convidando a me olhar. Isso eu não paro de fazer. Da mesma maneira que eu não paro de fazer terapia. Né? Eu falo que é a minha leitura, assim, qual é a tua essência enquanto profissional? A metáfora que eu uso para mim, eu falo que eu sou uma cebola, Uhum, já ouvi. né? E essa cebola, o que que é? São camadas, né? Sim. A casca da cebola é fácil, dá uma espremidinha, ela sai. Agora, para chegar na essência da cebola no núcleo, são várias camadas. Né? O que o senhor pergunta lá, olhando lá atrás, quando eu comecei, foram várias camadas que eu venho, né? Posso olhar como cebola, ou posso olhar como diamante, né? É a mesma coisa, porque o diamante você vai tem alguém que vai Lapidando. lapidando. Eu tenho, né? Meus supervisores, meus mentores das formações, meus mestres vão me lapidando. Mas essa essência, para mim, é a cebola, aí não é lá fora. Também tem um lado interno, né? De olhar, de me reconhecer, de perceber, de entender, de ver meus monstrinhos, meus fantasmas, né? Meus bichinhos lá de trás que eu trago. Então, eu acho que é um processo contínuo. O que, que eu acho legal na ICF é que a ICF, ela me estimula, Sim. ela não me obriga, porque eu não sou obrigado, né? Mas, poxa, eu me sinto um privilegiado fazer parte de uma comunidade global, né? Que tem hoje mais de 18 mil profissionais. Eu sou um desses profissionais nesse universo global, que qualquer profissional de outro país sabe que o que eu faço aqui no Brasil, né? Eu posso atender qualquer outro profissional de qualquer outro lugar do mundo, porque eu estou, né? Conectado com um caminho, com um processo que eu sou respeitado e reconhecido, validado. Numa indústria, a indústria tem uma norma ISO, que é um reconhecimento global. O coaching também tem esse reconhecimento global. Quer dizer, então, isso também me estimula. Sim. Afinal das contas, né, nós estamos numa fase aí de muito esporte aí, Olimpíada, Copas, não sei o quê. Todo mundo quer jogar na seleção do país, né? Todo mundo. Né? Sonho, mas para Sim. isso tem horas de trabalho, tem que É, ter competência, habilidade, talento, tem um monte de coisa. Né? Então, eu não nasci com esse talento, eu vim me desenvolvendo. Esse foi um talento que eu vim desenvolvendo, uma competência que eu vim desenvolvendo. Né? E junta a competência técnica com as habilidades e as competências pessoais. Então, é um processo de aprimoramento contínuo. É um diamante a ser lapidado e uma cebola a ser descascada. Pronto. e uma inquietude que nunca vai acabar, né? Sempre essa vontade de aprender mais. E o mais interessante de tudo, Fernando, que eu sei que eu nunca vou conseguir chegar no núcleo da cebola, viu? Olha, já setou a expectativa, né? Isso também é um bom, Bom, bom princípio, bom né, princípio. Bob? Porque eu já fui nessa, eu brincava, né, que falava, acaba. Uma hora você fala assim, pronto, cheguei aonde eu queria chegar. Não, Não, e tá tudo bem, né? Porque isso é ser humano, né? São exato. as fases. Talvez quando você chegar na última fase, você vai falar, não, também não queria chegar nessa última fase, Nem vou né? saber que eu cheguei na última fase, Então né? pronto, só viva, Só né? Só vivo, é curta esse momento. isso. Tenho sempre a difícil missão de chegar no final. Que eu não gosto. Eu já comecei dizendo que aqui rola, não sei, parece que a gente tá num fluxo de energia, né? Que se eu não controlar o tempo, ficamos aqui o dia Por todo. mim, você pode começar de novo. Pode, tudo de Pode. novo? Zerou? Então, pessoal, tudo de novo. Vou começar desde o início. E eu gosto sempre de fazer o fechamento. A nossa marca é Cara e Coragem. Uhum. Então, para quem não teve, porque agora já teve a oportunidade de te conhecer um pouquinho mais, que tipo de exemplo, situação ou compartilhar uma vivência na cara e na coragem com o Bob? Compartilhar uma vivência comigo.
Você quer saber do outro, você quer saber da minha vivência? Da sua. Da minha vivência. Você teve que ir na cara e na coragem. Ó, Fernanda, eu vou compartilhar algo assim na coragem que poucas pessoas sabem. Poucas pessoas sabem. Eu escolhi em 1971 fazer um curso de psicologia. Naquela época ainda o curso não era nem reconhecido. E escolhi porque eu descobri uma habilidade que eu tinha e fui ver qual era o curso adequado a ela, que era uma das habilidades da escuta, e escolhi. E uma vez, voltando da faculdade, que eu comecei a faculdade em Campinas, voltando no final de semana com os meus amigos em casa, meu pai fez um infeliz comentário. Um infeliz mesmo, um infeliz comentário. De uma maneira muito negativa e pejorativa, de que na cabeça dele ele achava que era difícil educar e criar um filho, e esse filho optar por fazer um curso que não era um curso de homem, Uhum. né, para não usar outra expressão que ele usou. E escutar isso dói, Sim. né, porque é um tapa na cara, Uhum. Literalmente. literalmente. Mas a coragem foi acreditar que eu estava no caminho que eu tinha escolhido e que eu queria. Eu nunca falei para ele, mas né, aquelas promessas internas de que talvez eu devolveria o tapa na cara, não como um tapa, mas como a coragem, porque né, foi o caminho que eu escolhi e consegui crescer independente de qualquer crença ou valor que ele tivesse. E não abrir mão da minha escolha. Exatamente. Então, isso daí é o tapa na cara, né? Pode ser um olhar na cara, pode ser um beijo, que é uma coisa gostosa, né? Sim. No rosto, você receber um beijo, mas você pode receber um tapa, que é algo que pode te jogar para baixo ou pode te jogar para cima, é uma questão de escolha. E eu nunca abri mão dessa minha escolha, com todas as dificuldades que eu passei ao longo do caminho. Se você me perguntasse se eu queria um caminho diferente, eu ia te falar que não. Porque esse foi o caminho que eu percorri, essa jornada que me trouxe até aqui, né? Que me sustenta, me mantém, me faz desenvolver, conseguir sustentar e manter e criar filhos e assim por diante, e mantenho a minha vida saudável, que é o mais importante. Então, o cara e a coragem estão muito nisso daí, né? Assim, é como eu ressignifiquei aquilo que poderia ter me levado por um caminho, me levou para outro caminho. É uma questão de escolha. E agradeço, hoje eu agradeço, né, que talvez isso daí tenha sido um bom impulsionador, né, para esse processo. Nem sempre todos os tapas, às vezes um tapa ajuda a despertar, acordar, né? Não foi esse o caso ali no momento, mas talvez hoje eu consiga enxergar. Então, trazendo algo bem íntimo, bem pessoal, né? Obrigada. Que isso daí é uma realidade que muitas pessoas vivem, né? E às vezes param com o tapa na cara. Exatamente. E eu adoro. Tem algumas palavras que eu adoro. Você acha que sabe, né? Eu sou um viciado em entender o significado das palavras. Eu sou um viciado, né? E a palavra coragem é uma das palavras mais lindas, né, que tem, né? Vem do latim, né? Core. O cor aí é core de coração e o age de agir com o coração, né? Sim. Se tá lá dentro, vai em Vai, frente, vai, né? vai mesmo. Vai que dá certo. Exatamente. E Bob, para as pessoas que, assim como eu,
Eu já sou, né? Mas estou fazendo o convite aqui para quem já se encantou com esse bate-papo. Onde as pessoas te encontram nas redes? Me encontram nas redes, vamos lá. No Instagram, que é o mais simples de achar, né? É Bob Hirsch. Agora o Hirsch eu vou soletrar porque não tem como. Hirsch, né? O Bob é B-O-B, H-I-R-S-H, Coach. Esse Instagram. No LinkedIn é Roberto Bob Hirsch, H-I-R-S-C-H, que é extremamente importante, né? Sim. Poder colocar. No Facebook também é a mesma coisa, né? E tem meu WhatsApp, que eu não tenho problema de compartilhar, não. É 11 985 88 7194. À disposição para continuar o bate-papo. Delícia. Adoro bater papo, né? E à disposição para quem quiser também procurar como profissional, não vou achar ruim. Né? Tem problema nenhum. Tô à disposição. Pode mandar mensagem, tá tudo certo. Tá tudo certo. Como eu comecei dizendo, não tinha dúvida que seria um papo de compartilhar com uma generosidade incrível que você tem, mas foi muito melhor do que o esperado. Essa bolha aqui que está ao nosso redor, eu tenho certeza que, assim como eu, as pessoas que nos ouviram nesse episódio, e aí eu já convido vocês, deixem perguntas, porque aí vocês me ajudam a trazer o Bob de novo, ele já deu aqui uma abertura, então deixem perguntas, pautas que eu não explorei, ou curiosidades também, que eu também conheço muito bem o Bob, ele vai ter o prazer de compartilhar com cada um de vocês, mas realmente, com muita coragem, com muito coração, te agradecer por esse bate-papo, por você estar aqui, literalmente muito presente, e poder, acho que contar essa jornada, que é uma jornada incrível, que inspira tantas pessoas, e sem sombra de dúvida vai inspirar as pessoas a ajustar algumas rotas, né, e ter você como eu tenho, como meu mestre. Então, muito obrigada, Bob. Fernanda, quem tem que agradecer sou eu, né? Esse convite, essa oportunidade é uma honra, de verdade, é uma honra estar aqui, né? É gostoso poder compartilhar da jornada, né? Se eu puder inspirar mais alguém, como sei que te inspira, E muito! Né? Se eu puder contribuir, é isso daí mesmo, né? Contribuir para que os outros possam desenvolver. Agradecer meu amigo Júnior aqui, que deu todo o suporte, né? Porque a gente está aqui, exatamente, né? Mas tem alguém lá muitas pessoas, né, que não estão aqui na câmera, gente. Exatamente, né? Mas principalmente o Júnior que está aqui no back-office, como a gente fala. Agradecer o teu trabalho, Júnior. Obrigado também por isso, né? Eu sempre gosto de trazer todos que fazem parte dessa nossa jornada. Então, obrigado. E você sabe, quantas vezes você me convidar, é rapidinho que eu tô aqui. Você sabe que eu ando de moto, né? Então pronto. Eu venho rapidinho. Rapidinho você chega aqui. Oh, que delícia. Alguém faltou, Bob, tá para ver. Não tem nada de que faltou, não. É compromisso mesmo, que é um presente estar aqui com você. Isso sim. Nossa, e como? Obrigadão. Eu que agradeço. E para você que esteve conosco até o final, nosso muito obrigada. Permaneçam aqui com a gente, que sempre tem uma pauta diferente, e a nossa expectativa é sempre impactar vocês de forma positiva. Compartilhem! Esse episódio não só serve para você, como vai servir para várias pessoas que estão ao seu redor. E muito obrigada!